Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 17, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 33 e 34, Jó 23 e 24 e Provérbios 3, 13 a 18. Gênesis 33. Jacó levantou os olhos, viu Esaú que avançava acompanhado por 400 homens. Repartiu os filhos entre Lia e Raquel e entre as duas servas. Colocou à frente as servas com os seus filhos, depois Lia com os seus filhos e Raquel com José em último lugar. Passou adiante deles e prostrou-se por 7 vezes antes de se aproximar de seu irmão. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, atirou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E ambos choraram. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Que te são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. As servas aproximaram-se também com os seus filhos e prostraram-se. Lia também se aproximou com os seus filhos e prostraram-se. Depois aproximou-se José com Raquel e prostraram-se. Esaú prosseguiu: Que significa todo esse grupo enviado por ti e que encontrei? Jacó respondeu: É para alcançar benevolência da parte do meu senhor. E Esaú disse-lhe: Possuo mais do que o suficiente, meu irmão. Guarda o que é teu. Jacó respondeu: Oh, não. Se alcancei a tua benevolência, aceitarás da minha mão este presente, pois olhei a tua face, como se olha para a face de Deus, e tu recebeste-me bem. Aceita, pois, o meu presente que te ofereceram por mim, porque Deus foi generoso comigo e possuo o suficiente. E tanto insistiu, que Esaú aceitou. Então Esaú disse: Partamos, prossigamos juntos e seguirei os teus passos. Jacó respondeu-lhe: O meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que o gado miúdo e graúdo que ainda mama exige os meus cuidados. Se os apressarem, ainda que só por um dia, todo o gado novo perecerá. Que o meu senhor queira passar adiante do seu servo. Eu caminharei devagar, ao passo da caravana que me precede e ao passo dos meninos, até juntar-me ao meu senhor em Seir. Esaú disse-lhe: Vou então mandar-te escoltar por alguns dos meus homens. Jacó respondeu: Para quê? Eu queria apenas encontrar benevolência diante do meu senhor. E nesse mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Mas Jacó dirigiu-se para Sucote, edificou ali uma casa e construiu cabanas para o gado. Foi por isso que chamaram aquele lugar Sucote. Quando Jacó regressou são e salvo de Padan-aram, chegou à cidade de Siquém, no país de Canaã, e fixou-se em frente dessa cidade. Adquiriu aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas, uma parcela de terreno onde acampou, e construiu ali um altar que dedicou a El, Deus de Israel. Gênesis 34. Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para travar conhecimento com as raparigas do país. Tendo-a visto Siquém, filho de Amor, o Heveu, governador do país, raptou-a e apoderou-se dela violando-a. O seu coração prendeu-se então a Diná, filha de Jacó, amou a donzela e falou-lhe ao coração. E Siquém disse a Amor, seu pai: Dá-me esta jovem por mulher. Jacó soube que Diná, sua filha, fora violada. Seus filhos estavam com o gado no campo, e por isso Jacó calou-se até ao seu regresso. E Amor, pai de Siquém, foi ter com Jacó para lhe falar. Mas os filhos de Jacó tinham voltado do campo e estavam consternados com o que sucedera. A sua indignação era muito grande, porque uma infâmia caíra sobre Israel. Siquém dormira com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Amor falou-lhe nestes termos:
O coração do meu filho Siquém está preso à vossa filha. Concedei-lhe como esposa, peço-vos. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e casai com as nossas. Habitai conosco e o país ficará à vossa disposição. Ficai aqui, explorai o país, estabelecei-vos nele. Siquém disse ao pai e aos irmãos da jovem: Possa eu encontrar a vossa benevolência. O que me pedirdes, eu vo-lo darei. Darei o que pedirdes, por mais elevados que sejam o dote e os presentes, mas dai-me somente a jovem por mulher. Os filhos de Jacó responderam astuciosamente a Siquém e a Amor seu pai, porque tinham ultrajado Diná, sua irmã. Disseram-lhe: Não poderemos agir assim, dando a nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma desonra para nós. Só estaremos de acordo convosco se procederdes como nós, circuncidando todos os varões que estão entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas e aceitaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos a nossa filha e separar-nos-emos. As suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. O jovem não hesitou em fazer o que se lhe pedia, pois estava enamorado da filha de Jacó. Além disso, era muito considerado entre todos os parentes de seu pai. Amor foi com Siquém, seu filho, para a porta da sua cidade, e falaram aos habitantes da cidade nestes termos: Estes homens procederam de boa fé para conosco. Habitem eles no nosso país e que o explorem, pois o país é suficientemente vasto para os receber. Tomaremos as suas filhas para esposas e dar-lhes-emos as nossas. Mas estes homens só com uma condição consentem habitar conosco, a fim de formarmos um só povo. Todo o varão que vive entre nós deve ser circuncidado como eles o são. Não é verdade que todos os seus rebanhos, os seus bens e todo o seu gado será para nós? Concordemos com os seus desejos e eles ficarão conosco. Todos os que habitavam no recinto da cidade ouviram a Amor e Siquém, seu filho, e todo o varão foi circuncidado entre os cidadãos da cidade. No terceiro dia, sofrendo eles dores violentas, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, marcharam resolutamente sobre a cidade e mataram todos os varões. Passaram a fio da espada Amor e Siquém, seu filho, levaram Diná da casa de Siquém e retiraram-se. Os filhos de Jacó despojaram os cadáveres e saquearam a cidade, porque tinham ultrajado sua irmã. Apossaram-se do seu gado miúdo e graúdo, dos seus jumentos e do que estava na cidade e nos campos. Levaram todos os seus bens, os seus filhos e as suas mulheres, e tudo o que estava nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Tornastes-me desditoso, deixando-me mal visto entre os habitantes do país, os cananeus e os perizeus. Reunir-se-ão contra mim, e como só tenho um punhado de homens, fustigar-me-ão e serei exterminado com a minha família. Eles responderam: Devíamos deixar tratar a nossa irmã como uma prostituta. Jó 23. Jó respondeu dizendo: Também hoje a minha queixa é amarga e a minha mão abafa o meu gemido. Oh, se pudesse encontrá-lo e chegar até ao seu próprio trono, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia o que ele iria responder-me e compreenderia o que teria para me dizer. Iria ele opor contra mim o seu grande poder? Com certeza que não. Ele próprio me atenderia. Ali, como homem reto, poderia discutir com ele e seria absolvido para sempre pelo meu juiz. Mas se eu for ao Oriente, ele não está lá. E se for ao Ocidente, não o encontrarei. Se o procuro no Norte, não o vejo. Se me volto para o meio-dia, não o descubro. Mas já que ele conhece o meu caminho, ponho-me à prova, que eu sairei dela com o ouro no crisol. Os meus pés seguiram sempre as suas pegadas, segui os seus caminhos sem me desviar. Não me desviei dos preceitos dos seus lábios e guardei no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas quando ele toma uma decisão, quem o dissuadirá? Ele faz o que bem lhe agrada. Assim cumprirá os seus desígnios a meu respeito, como muitos outros dos seus decretos.
Por isso a sua presença me atemoriza. Contemplo-o e tremo diante dele. Deus perturbou o meu coração, o Omnipotente encheu-me de medo. Não pereci certamente diante das trevas, nem a escuridão envolveu o meu rosto. Jó 24. Por que razão o Omnipotente não fixa prazos? E por que ignoram os seus dias aqueles que o conhecem? Os maus mudam os marcos das terras, roubam os rebanhos e apacentam-nos. Apoderam-se do jumento dos órfãos e tomam como penhor o boi da viúva. Afastam os pobres do caminho e os miseráveis são forçados a esconder-se. Como asnos selvagens no deserto, saem de manhã para o trabalho. Vão à procura de uma presa até à tarde para encontrar alimento para os filhos. Ceifam o campo alheio e retalham a vinha do ímpio. Passam a noite nus sem roupa nenhuma e sem agasalho contra o frio. Ficam todos molhados com as chuvas da montanha, sem outro refúgio além dos rochedos. Arrancam o órfão do seio materno, tomam como penhor as crianças do pobre. Andam nus sem nenhuma roupa e passam fome a carregar os feixes. Espremem o azeite nos lagares dos outros e passam sede quando pisam as uvas. Erguem-se da cidade gritos de moribundos, a alma dos feridos grita por socorro. E Deus não ouve as suas súplicas. Alguns aborrecem a luz, não conhecem os seus caminhos, nem seguem pelas suas veredas. O homicida levanta-se quando sai o dia para matar o pobre e o indigente, e o ladrão vagueia durante a noite. O olho do adúltero espia na obscuridade, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto com uma máscara. Pela escuridão da noite assaltam as casas, de dia ficam encerrados em casa. Não conhecem a luz. Para todos eles amanhã é sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da escuridão. Fogem velozes como a água corrente, a sua herança é maldita sobre a terra, já não se pisa mais o fruto das suas vinhas. Como a seca e o calor, absorvem as águas das neves, assim o sepulcro engole os pecadores. Até o ventre que o gerou o há de esquecer, os vermes deleitam-se com ele. Ninguém mais o recorda. Será arrancado como a árvore daninha, porque maltratava a mulher estéril e fazia mal à viúva. Mas aquele que com a sua força derruba os poderosos, levanta-se e eles deixam de estar seguros. Ele dá-lhes segurança e apoio, mas os seus olhos vigiam os seus caminhos. Ainda há pouco eram grandes e já não existem. Pereceram e, como todos, foram arrebatados e ceifados como cabeças de espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá a nada as minhas palavras? Provérbios 3, 13 a 18. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e adquiriu a inteligência, porque a sua conquista vale mais do que a prata e o seu lucro é melhor que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que as pérolas e nada do que possas desejar lhe será igual. Na mão direita sustenta uma longa vida e na esquerda riquezas e glória. Os seus caminhos são deliciosos e são tranquilas todas as suas veredas. É a árvore da vida para aqueles que a alcançam, felizes daqueles que a possuírem. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Caminhamos mais um dia juntos neste desafio que as equipas nos lançam, ouvir toda a Bíblia, dia após dia, deixando que Deus nos fale a nossa vida concreta. Senhor, que nos falas no silêncio e na história, damos-te graças pela tua palavra. Pedimos-te que tornes o nosso coração atento e fiel ao caminho que hoje nos mostras. E gostava hoje de me centrar no livro de Jó, que andamos a ler, porque somos constantemente postos diante da injustiça e do sofrimento quando lemos esse livro. O sofrimento é, como víamos ontem, talvez o lugar onde a luta com Deus acontece com mais frequência, de uma maneira mais intensa e certamente também de uma maneira que nos deixa mais perdidos, mais desorientados. É muito difícil, sobretudo quando o sofrimento é grande, dar-lhe algum sentido. Porque nós sabemos que há sofrimento que tem uma causa humana,
que não é mais que a consequência das más decisões que podemos tomar ou que alguém pode tomar. Mas a verdade é que também sabemos que há um sofrimento que é inexplicável. Nós não encontramos razões, não encontramos e não sabemos explicar a razão de ser de grande parte dos sofrimentos humanos. Sabemos que algo de incompreensível está por trás desse sofrimento, por assim dizer. Há alguma coisa de inconclusivo, de incompreensível, de mistério no que é o mal no mundo. De alguma maneira, isto revela também o erro dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó que vão conversando com ele julgam saber explicar o mal no mundo e por isso parece-lhes que sabem concretamente explicar porque é que está a acontecer aquele mal a Jó, porque é que ele está a sofrer, porque é que ele ficou sem tudo o que tinha e tudo o que era, por assim dizer, porque é que está doente, porque é que o seu corpo está em ferida. E por isso Jó insiste em responder-lhes, como faz hoje no texto que ouvíamos, expondo algo da sua luta com Deus. De facto, Jó insiste na sua vontade de discutir o seu caso com Deus. Invoca Deus, chama-o à presença dele, por assim dizer, e infelizmente sente que às vezes é difícil conseguir acesso a Deus, às vezes é difícil que Deus lhe responda, às vezes é difícil saber sequer se está a ser ouvido, mas confia nisso. E diz claramente que aceitaria de bom grado qualquer iniciativa do julgamento tomada por Deus, porque está confiante. Deus que venha ter comigo, que me ponha à prova, que eu sairei dela como ouro no crisol. É isso que ele diz num dos versículos que hoje líamos. E também Jacó continua a sua luta. Depois da bênção que é o encontro com Esaú, porque eles, os dois irmãos, há muito desavindos, se reconciliam. Mas depois disso vem nova crise, com o mal que fazem a uma das suas filhas, como o texto nos mostrou. A vida tem destes contrastes. Um dia bênção, outro dia sofrimento. E parece-me que Jacó, nesta cena, nos vai ensinando como é que nós podemos reagir a uma certa arbitrariedade da vida, a uma certa aleatoriedade na maneira como as coisas na nossa vida acontecem. Claro, nós reconhecemos que há a presença de Deus por trás disso tudo, sabemos que Deus escreve direito por linhas tortas, mas a resposta de Jacó neste texto, aliás, como a resposta de Jó, elas são a mesma, porque o que é próprio de alguém com fé diante de Deus, diante da crise e quando enfrenta o sofrimento, é identificar o que é bom e poder dar graças a Deus. E depois reconhecer o que é mau e o faz sofrer. E empenhar-se em combater isso na vida pessoal, nas relações que temos, de alguma maneira no mundo em que vivemos. Ou seja, é a consciência, como dizia, de que as nossas histórias têm feridas. E às vezes feridas cuja origem nós não conseguimos explicar. Mas sabemos, como aqui Jó sabe, e como Jacó também o mostra, sabemos que Deus escreve de facto direito por linhas tortas. Sabemos que Deus constrói uma história connosco. Sabemos que por trás de um certo mistério do mal nós reconhecemos a presença de Deus, ou pelo menos podemos reconhecê-la. E podemos perceber que o sofrimento se torna de alguma maneira comunhão com Ele. Depois, com a cruz de Jesus, tudo isto se tornará mais evidente. Porque a experiência da cruz é a experiência de um Deus que se torna próximo das feridas humanas. É a experiência de um Deus cuja resposta ao sofrimento humano não é eliminá-lo, não é resolvê-lo magicamente. A cruz de Jesus é a resposta ao sofrimento humano de um Deus que diz: eu respondo estando contigo, eu respondo unindo-me a ti, eu respondo dizendo que conheço por dentro essa ferida e que por isso não estás aí sozinho. Por isso resta-nos rezar. Deus de bondade, nas feridas, também nas bênçãos da nossa história, dá-nos um coração que te ouve, dá-nos também a coragem de lutar sem te abandonar e ensina-nos a fidelidade que nos leva a reconhecer o bem e a confiar que escreves direito por linhas tortas. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 17. Sinto que está cada vez mais na rotina, que já não é estranho, e portanto ainda mais natural fazer este mais 365 e este caminho com a Bíblia. Obrigado, um abraço em Cristo. Até amanhã.